Né? Vocês percebam como o conceito de autonomia é tão decisivo para nossas formas de vida. Como nossas formas de vida são tão conformadas à noção de autonomia. Né? O advento mesmo da psiquiatria moderna, ela veio de uma distinção, entre outras coisas, de uma distinção entre dois tipos de vontade. A vontade alienada, e durante muito tempo, dizer, alienado era uma descrição para alguém que nós entendíamos como sendo doente mental, né? E a vontade autônoma. Aquela vontade que se encontra em um outro, é aquela vontade que eu assumo como minha. Né? No campo da estética, a ideia mesmo da existência de um julgamento estético distinto de toda outra forma de julgamento social, ou seja, a própria existência da arte enquanto arte, foi ligada, entre outras coisas, à ideia de que, num determinado momento, o campo estético ganhou sua própria autonomia. Né? Autonomia significa no sentido de que, bem, o julgamento estético ele não está submetido a um julgamento moral, não está submetido a um julgamento econômico, não está submetido a um julgamento estratégico, ele é autônomo. Né? Ele está ligado, entre outras coisas, à própria dinâmica interna da configuração das obras e do seu processo de fruição. Né? No campo político, nós sabemos, quer dizer, como o conceito de autonomia é tão central, né? Não só para os autonomistas italianos, mas um elemento fundamental, essa ideia de que a cooperação de indivíduos livres e que tomam para si a legislação das suas próprias vidas. Né? Então, você percebam, na dispersão de uso do conceito, há uma unidade vinculada, afinal de contas, qual é o exercício da liberdade em todos esses campos. Em que condição a arte é um exercício da liberdade, em que condição a liberdade se entrava no interior dos nossos processos de sofrimento e de doença mental, e que deve ser então, liberado, mais uma vez, em que condição o campo da experiência social e política pode realizar sua liberdade. Em todas essas situações, o conceito de autonomia aparece. Só que percebam que coisa interessante. Né? A ideia de dar para si mesmo a sua própria lei, como exercício fundamental da autonomia, né? E como exercício fundamental da liberdade. Pressupõe, então, que eu seja meu autolegislador. Eu legislo a mim mesmo. Pressupõe um autogoverno. Eu posso me governar. Eu me governo. E aí vem uma questão interessante. Quem é esse eu? E como ele se constrói? Como ele se constitui? Como ele é produzido? Em que condições ele é reconhecido? Todas essas questões, vocês podem imaginar, não são questões exatamente simples, mas elas são decisivas para a nossa discussão. Porque se este é o fato, então há também, no conceito de autonomia, uma certa divisão. Há uma certa clivagem. Este eu, que legisla a si mesmo, ele é animado por uma vontade que não sai de si. Uma vontade que não é a expressão de um perder-se. Mas não, é a expressão de um instaurar-se, de um conformar-se. Há uma identidade fundamental entre eu e a minha vontade. Né? Isso é um dado importante. Ou seja, essa imanência faz com que eu possa ser a causa de mim mesmo. Eu sou uma causa sui, em situações de liberdade. Né? Por isso alguém como Kant tinha que falar, existe uma causalidade específica, nós conhecemos a causalidade natural, que são essas causalidades mecânicas vinculadas aos fenômenos naturais. Há algo disso no humano, porque o ser humano também é um corpo, né? É submetido às leis da natureza, certo? Ele também tem os seus impulsos, suas inclinações, seus apetites,
como os animais têm os impulsos, as inclinações, seus apetites, submetidos também à causalidade da natureza. Então nós também estamos submetidos um pouco a essa causalidade da natureza, mas existe, ou é sempre possível, afirmar que existe uma outra causalidade, que é a causalidade pela liberdade. Ela instaura um tipo específico de causalidade. Qual é esse tipo de específico de causalidade? Qual é a sua especificidade? Ela não é uma causalidade exterior. Ela não é algo que me causa de fora, como a natureza me causa de fora. Por isso, se eu, a princípio, me submeter única e exclusivamente à causalidade natural, eu vou estar em situação de alienação. Porque é a natureza que define em mim as condições do exercício das minhas próprias ações. Bem, se existe uma causalidade pela natureza, então essa causa não é exterior, ela me é imanente. Por isso a ideia da causa sui, causa própria. Né? Vejam que coisa interessante. Esses atributos, ser causa de si mesmo, né? Não ser afetado por algo que lhe é exterior, né? São atributos de Deus. Deus é causa de si mesmo. De uma certa forma, o eu, tal como nós compreendemos, ele porta em si um horizonte teológico. Sua psicologia é marcada por uma certa teologia. Né? Há uma imagem e semelhança divina, a sua forma, né? A constituir a psicologia do sujeito moderno. Né? Há uma teologia na base da psicologia do sujeito moderno. Nós podemos insistir isso. Está muito marcada por essa maneira, então, com que a ação vinculada a uma vontade livre, a vontade e decisão, vontade e ação, vontade e ato, certo? Essa imanência entre vontade e ato, ela só pode aparecer inicialmente como um atributo divino, que depois vai ser secularizado. Bem, sendo assim, o que nós temos então na noção de autonomia? Voltando. Primeiro, uma divisão. Aquilo que é da ordem da natureza, ou da ordem da animalitas, está de um lado. Aquilo que é da ordem da humanitas, aquilo que é da ordem de uma vontade pura, de uma vontade que se exerce em nome da lei, uma vontade que se exerce como amor à lei, é o que fundamenta a minha autonomia. Por outro lado, esta divisão ela vai produzir uma espécie de naturalização da noção de livre-arbítrio como exercício fundamental da liberdade. Isso nos é extremamente próprios. Né? Nós tendemos a pensar a liberdade como livre-arbítrio. E o que significa pensar a liberdade como livre-arbítrio? Posso pegar de várias possibilidades de descrição. Vamos lembrar, tem um filósofo norte-americano chamado Harry Frankfurt, que deu um modelo, mais ou menos, muito pedagógico sobre essa ideia, que é mais ou menos o seguinte. O que diferenciaria o ser humano de um animal? E é muito engraçado, é impressionante, é sempre essa questão. Tá vendo? Para definir liberdade, a gente tem que, de uma certa maneira, explicar por que nós estamos um passo fora da natureza. Por quê? Porque esse é o grande fantasma, na verdade, né? Do pensamento moderno, principalmente do século XIX, que ficou no século XX. A natureza é o eixo fundamental da servidão. O par é liberdade e natureza. Entendeu? Quer dizer, é claro que nós podemos perguntar, mas que imagem de natureza é essa? Né? De onde ela veio? E se ela ainda se sustenta. Isso é uma outra questão, uma questão bastante interessante. Né? Mas é bom perceber como isso nos ficou até hoje. Quer dizer, mesmo nos debates, por exemplo, sobre questões de gênero, né? Quer dizer, a ideia mesmo de que algo seja natural é imediatamente percebido como algo extremamente normativo. Decididamente normativo. Por isso bloqueia o exercício da nossa liberdade. Há uma questão interessante de ser colocada aí. Que tipo de visão da natureza é essa? Né? Então, tudo bem. Mas antes de não entrando nessa questão, só queria insistir. Sendo assim, tendo então essa distinção procurando a distinção entre o ser humano e o animal, o Frankfurt vai dizer: existem desejos de primeiro nível e desejos de segundo nível. O que é um desejo de primeiro nível? Por exemplo,
Eu posso aqui ter o desejo de fumar. E eu posso mesmo pensar em animais que têm desejo de primeiro nível, desejo de beber água, desejo de atacar outro animal. Só que existem também desejos de segundo nível. Por exemplo, eu posso ter o desejo de não ter o desejo de fumar. Né? Eu posso, mesmo querendo atacar um animal, ter o desejo de não ter o desejo de querer, neste momento, atacar esse animal. Né? Este elemento é profundamente humano. Por quê? Porque ele pressupõe uma distância em relação às inclinações, né? E um processo possível de avaliação de conduta e de livre-arbítrio. Então eu posso arbitrar, posso dizer, não, mas eu não quero ter esse desejo, mesmo que eu tenha. Então eu gostaria de ter um outro desejo, eu posso trabalhar para ter um outro desejo. Você pode tentar, não dá certo, mas como digo assim, como um exercício de laboratório, a gente pode aceitar essa ideia. Né? Mas o fato interessante é que vocês percebem, quer dizer, o que nós temos aqui? Uma distância, uma divisão, que pressupõe, então, o exercício da liberdade através de um descolamento em relação àquilo que seriam as nossas inclinações. Nossas inclinações, nossas pulsões, nossos desejos. Né? Ok. Isso seria, então, um elemento fundamental do governo de si e do controle de si. Eu poderia utilizar todo o resto da nossa conferência insistindo como esse horizonte constituiu nossa ideia de liberdade. Através de um fantasma, vocês estão percebendo? O fantasma é o fantasma de que, bem, aquilo que é dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas pulsões, é uma mecânica meio animal, interna a nós mesmos. É o que há de animal em nós. E como nós vivemos em um horizonte metafísico no qual o animal é uma figura degradada da existência, né? O humano é uma figura superior, né? Então, bem, isso é algo que se ouvido, única e exclusivamente, nos degrada. Né? É claro que essa não é, nunca foi e nunca poderia ser a reflexão que nós encontramos nos textos freudianos. E aí vem a coisa interessante. Né? Primeiro, por quê? Porque se nós perguntarmos sobre as pulsões, né, em Freud, o termo alemão é Triebe, né, o que elas são? Resíduos de uma animalidade não socializada? Né? A dimensão do involuntário, porque o ingovernável em nós, né, e que deve ser quebrado como o exercício fundamental do nosso controle sobre nós mesmos? Ou é outra coisa? Né? Porque talvez o que Freud tem tentado mostrar é que nós somos constituídos por uma dimensão histórica que não aparece só na nossa forma de pensar ou na nossa forma de organizar fatos através da memória. Nós somos construídos de uma maneira histórica de tal forma que essa história aparece no nosso corpo, aparece nas nossas inclinações, ela aparece nas nossas pulsões, ela aparece nos nossos sintomas, ela aparece em várias outras dimensões. A nossa corporeidade, né, que nos parece tão natural, né, tão imediata, ela é constituída de tecidos e tecidos, camadas e camadas, de uma profunda experiência histórica, que nós poderíamos mesmo descrever, utilizando um belíssimo termo de um filósofo chamado Alexandre Kojève. Ela é uma história muito específica. Ela é uma história dos desejos desejados. Nosso corpo é feito da história dos desejos desejados, que foram desejados antes de nós, e que nunca foram esquecidos, mas que eles constituíram marcas, caminhos, que agem em nós muitas vezes sem que nós possamos sequer entender, sequer perceber, mas eles estão lá presentes. Os conceitos freudianos de pulsão, das pulsões,
eles estão profundamente imbuídos desta dimensão. Né? Ou seja, da dimensão de uma espécie de experiência histórica que não se dá sob a forma da memória voluntária. Não? Que não está lá sob a forma da memória que eu recupero, né, voluntariamente, mas está lá na dimensão do involuntário em nós e do que nunca poderia ser completamente voluntário. O que nunca poderia ser completamente objeto de uma representação da consciência. Por isso é inconsciente. E aí vem uma questão muito interessante. O que é inconsciente aqui, nesse contexto? Né? Porque nós poderíamos imaginar o inconsciente como uma espécie de caixa de Pandora, né? Onde você tem lá os conteúdos censurados, né, da consciência, você tem as pulsões não socializadas, de repente você abre aquela caixa de Pandora e elas aparecem. Né? Ou você pode imaginar, né, na verdade, como por exemplo os estruturalistas imaginavam, nesse ponto até de uma certa maneira mais próximo do que o Freud tinha um pouco no seu horizonte, o consciente como esse sistema de normas, de regras e de leis que organizam a forma do nosso pensamento. Né? E que é anterior à forma, ele determina a forma do pensamento, né? Determina a estrutura do nosso pensar. Né? Só que no caso do Freud ainda tem uma dimensão muito importante, além dessa, né? Que é, no interior, o inconsciente é todo o processo genético dos sujeitos, toda a gênese do sujeito está lá. Né? Toda a estrutura dos desejos que o determinaram, a constelação de desejos que o precedeu, que no entanto ele se inseriu e que não poderia ter sido feito de outra forma, e que age nele. Né? Quer dizer, essa dimensão dessas por isso, por exemplo, Freud pensa nisso, porque essa era a terminologia da sua época, né? A maneira como ele podia pensar isso na sua época. Por exemplo, ele pensa falando da distinção entre ontogênese e filogênese. Então ele fala, tem uma dimensão filogenética fundamental do comportamento humano. Filogenética, ou seja, a história da espécie. Né? Ontogênese, história do indivíduo. Né? Falar, olha, não dá para você entender a história do indivíduo sem entender como a história da espécie se repete nele. Né? A história da espécie, a sua forma, ela se contrai e se repete mais uma vez. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre totem tabu, né, ele vai partir dessa ideia de que, bem, existe um processo então de constituição do próprio vínculo social baseado sobre o sentimento de culpa. Né, vai falar, o sentimento de culpa funda o laço social. Né, e isso é o seu esse é um elemento fundamental da nossa servidão. É fazer com que o sentimento de culpa opere dessa forma. Né? E ele vai lembrar, bem, sentimento de culpa vem do quê? Né? Vem, os sujeitos agem como se tivessem matado o próprio pai. Né? Ou seja, independente do que eles de fato fizeram. Ele fala, porque isso é uma herança filogenética. Porque a própria maneira com que a sociedade se constitui, ela se constitui a partir da ideia de que existe um poder soberano, né? Ele cria esse mito, como se fosse um pai primeiro. Né? Existia um poder soberano. Esse poder soberano ele é marcado por uma violência. Essa violência exige uma contra-violência. Só que essa contra-violência não abre a possibilidade de uma nova forma de vida social. Por quê? Porque os sujeitos têm uma relação melancólica com aquilo que eles perderam. E essa melancolia é internalizada. E eles entram na vida social melancolizados, como se eles tivessem perdido um objeto com o qual eles se identificavam, a possibilidade de uma força soberana. E eles esperam essa força soberana a todo momento. Por isso que eu falo dizer, por isso que nossas sociedades modernas são marcadas por uma tendência brutal de regressão social. O Freud aqui ele vai dizer, nossas sociedades não estão livres de regressões sociais. E não é por acaso que as piores regressões sociais não foram feitas, sabe, naquilo que para um certo modo de pensamento seriam sociedades arcaicas, né? Sei lá, tribos africanas ou coisas dessa natureza. O nazismo não apareceu lá. Né? O nazismo apareceu nas sociedades mais modernas, mais avançadas. Por quê? Porque o próprio processo de modernização é marcado por uma tendência brutal de regressão. Porque o próprio processo de modernização constitui sujeitos através de um vínculo melancólico ao poder.
O poder melancoliza os sujeitos. E ao melancolizar os sujeitos, por quê? Porque, no fundo, o poder dos iguais se constitui a partir da perda da identificação com uma figura que parece ter uma força soberana incomensurável, né? Só que ela não está lá presente. Mas bem, não estar presente é muitas vezes a pior maneira de estar presente. Ela está ausente na sua presença, está presente na sua ausência. Certo? Ela está presente nessa maneira com que os sujeitos nostalgicamente se relacionam a ela, né? E exatamente por nostalgicamente se relacionar a ela, a todo momento em que a vida de iguais parece não funcionar, a imagem dessa força soberana que pode voltar reacende nos sujeitos, né? Imediatamente reacende nos sujeitos. Porque eles foram constituídos dessa forma. Eles foram constituídos pedindo amparo, procurando amparo. Eles foram constituídos esperando amparo, né? E um amparo de uma figura que, ao mesmo tempo, eles desejam e eles detestam. Eles desejam e eles odeiam, né? Como toda figura de fato constitutiva no processo identificatório, né? Sendo assim, vocês percebem, se essa então, Freud descreve isso, é muito interessante como Freud vai descrever isso, mas ele descreve como se de fato tivesse ocorrido. De fato, em algum momento do processo histórico, ocorreu que você tinha as sociedades organizadas em pequenas hordas, né, onde tinha um macho mais forte, que detinha toda a posse de todas as mulheres, certo? Bem, que é um pouco como sociedades animais, né, próprias dos macacos e tudo, tipo de coisa, que seria mais ou menos dessa mesma forma. Então isso acontece então com os humanos, só que num dado momento a transposição é quando se mata essa figura fundamental. Mas se mata para se conservar, né? Há várias maneiras de matar, né? Uma delas é conservando, né? Como imagem sublimada, né? Então o que acontece? Ele vai descrever como se fosse um processo histórico. Para dizer o quê? Para dizer, mesmo que os sujeitos hoje não tenham feito nada disso, essa história ressoa. Porque é a história da espécie. Porque é a sua filogênese. Ela está lá. Por isso que os sujeitos agem até hoje da mesma forma. O que é interessante dentro dessa discussão? Vocês percebem? É como se o Freud dissesse, essa fantasia social marca uma história que é internalizada nos sujeitos. Os sujeitos nunca estão completamente no presente. Eles nunca vivem completamente no presente. Eles vivem a todo momento lidando com uma profunda dimensão espectral. Eles são constituídos de uma dimensão espectral. E essa dimensão espectral, por incrível que pareça, é a dimensão mais real. Porque é ela que realmente determina o sentido das nossas ações. Que exprime qual é o sentido das nossas ações, né? Só que o que é interessante no caso do Freud é que essa estrutura espectral, ela está lá onde, até então, outros viam como a pura e simples animalidade ou naturalidade do humano. Ela está nas pulsões, ela está nas inclinações, ela está nas fantasias. E esse é um dado decisivo. Só para dar um fecho um pouco na nossa reflexão, para que a gente possa então começar nosso debate, eu insistiria, o que se faz com isso, no caso do Freud? O que se faz com essa dimensão espectral do humano? O que se faz que se aloja naquilo que ele chama de inconsciente, né? E aqui é sempre bom lembrar que o inconsciente no Freud, ele não é um estado, ele é uma instância. E é importante entender a diferença entre os dois. Se eu falo que eu estou em estado de inconsciência, significa que há representações que a minha consciência não consegue ter acesso. Mas por um certo trabalho de anamnese, de interpretação, ela cede e ela recupera. Nesse horizonte, não há inconsciente no sentido forte do termo. Há no máximo pré-consciência, né? Que é um pouco, eu diria, é o conceito hitchcockiano de inconsciente, né? Você sabe, Hitchcock lia Freud à sua maneira, né? Sim, né? Que não é, bem, tudo bem, é a maneira de um cineasta. Não é uma maneira de cineasta, porque há cineastas que leem muito bem, né? Mas não é o caso, não era exatamente, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas ele era um bom cineasta, isso é o que importa, né?
Só que, por exemplo, é sempre, sei lá, vocês podem lembrar de um filme como Marnie, Confissões de uma Ladra, né? Onde você tem uma mulher que é cleptomaníaca, né? E aí, num dado momento do filme, aparece, isso é muito engraçado, aparece um galã que, ao mesmo tempo, se eu não me engano, ao mesmo tempo, ele faz o papel do detetive e de psicanalista, né? Porque ele vai descobrir que, no fundo, ela teve um trauma na sua infância, ela viu a sua mãe assassinar uma pessoa e ela esqueceu completamente, censurou completamente esse elemento da sua consciência, e isso impacta muito na maneira então, com que ela vai agir. Então ele faz uma abreação, ele faz ela repetir a cena mais uma vez, né? E ao repetir a cena ela se liberta, né? Então quase um pouco a lógica ação-reação, é uma reação diferida, que não pode ter ocorrido naquele momento, vai ser ocorrido então tempos depois, graças ao grande amor que ela vai ter por esse detetive psicanalista, galã de cinema, não sei o quê, e resolve toda a sua situação. Então vocês percebem, mas o que é interessante nisso? Não há inconsciente aqui. Não há inconsciente. O que você tem são conteúdos recalcados que vão a uma outra cena e que podem ser, através de um processo bem sucedido, recuperados. Né? Só que no caso do Freud, o que acontece o inconsciente não é só uma dimensão desses conteúdos que vão desaparecer por um certo momento do horizonte, então, assim, da apropriação da consciência. Na verdade, o inconsciente é uma outra forma de pensar. Completamente estranha à consciência. Uma outra forma de pensar, de articular, que é completamente estranha à consciência, submetida a outros processos. Aquilo que o Freud chama, por exemplo, de processo primário. Né? E que faz, então, com que, de uma certa forma... Bem, talvez aí a gente está falando de cinema, então, talvez uma das melhores representações do que, de fato, é o inconsciente freudiano vem de um outro cineasta, né? Vem de David Cronenberg. Em um filme que Naked Lunch, que num dado momento do filme há um protagonista que ele fala, mas ele fala como se tivesse uma segunda fala por baixo, que vai subindo, vai aparecendo, né? Então você imagina que tem uma segunda fala e uma outra língua, né? E que não tem tradução as duas línguas, mas a outra insiste a todo momento, né? Isso é um pouco o inconsciente freudiano. Né? Então significa o quê? Há uma outra forma da experiência. Essa forma da experiência, no caso, ela é transindividual, ela não se submete ao horizonte de interesses do indivíduo, ela é transindividual, ela constitui objetos de outra forma. Né? E mais, ela age em nós de forma involuntária. Né? Ela pode ser o horizonte de um desejo que é nosso. Mas aí vem a coisa interessante, porque isso demonstra como nossos desejos não são completamente nossos. Né? Não seria possível ter uma relação de propriedade em relação aos nossos, porque, como se eu falasse, essa é a minha propriedade, é o meu desejo. Nossos desejos não são completamente nossos. Mas essa que é a coisa interessante. A possibilidade de entender que nossos desejos não são completamente nossos pode abrir uma outra forma de relacionalidade. Há uma outra forma de estar em relação. Há uma outra forma de se saber atravessado por outros. E de saber, de uma certa maneira, em um processo de ressonância contínua em relação a outros. Mas isso muda radicalmente, é aqui que eu queria chegar. Né? Isso muda radicalmente o que significa uma ação livre. Vocês percebem? Uma ação livre não será uma ação que é feita como se eu desse, então, a minha própria lei. Como se eu, então, estabelecesse o meu próprio domínio. Como se eu, então, fornecesse o horizonte do que me é próprio. Né? Certo? Na verdade, uma ação livre é aquela que implica um certo regime de abertura ao que eu não controlo completamente. Ao que não me é próprio completamente. Ao que não se submete por inteiro à forma de um eu, né? Mas que, de uma certa maneira, age em nós como a ressonância de processos, de desejos desejados que nos constituíram. Descentrando o horizonte da ação, descentrando o locus da agência, abrindo esse locus a um tipo de relacionalidade que tem uma forte conotação política.
Por quê? Porque nós, eu terminaria um pouco por aqui, nós tendemos a pensar a vida política como um jogo de tensão em relação a associações e reconhecimentos. Nós somos indivíduos, cada um tem os seus sistemas de interesse e de identidade suposta, nós precisamos nos fazer reconhecer na vida social. Né? E para isso nós precisamos de uma negociação. Há coisas que nós podemos fazer reconhecer, outras que não. Certo? Nós tensionamos o horizonte, mas vocês percebem? Isso é um pouco a dinâmica própria a uma sociedade pensada como uma associação de indivíduos que estão em contínua tensão a respeito do reconhecimento dos seus próprios interesses. Um pouco como proprietários, que cada um tem o seu pedaço de terra e cada um vai tentando acertar, afinal de contas, de onde vai a cerca. Né? Bem, o que é interessante no modelo freudiano é que essa visão da vida social desaparece. Ela perde completamente o sentido. Ela perde completamente o sentido porque não há mais indivíduos no sentido forte do termo. Que indivíduo existe quando você descobre que, afinal de contas, o teu desejo, sua forma de desejar, o horizonte da sua forma de vida, ele é a ressonância contínua de uma multiplicidade de desejos, de experiências que te precederam e da qual você não tem uma representação consciente adequada. Então elas emergem em você em vários momentos. Que tipo de eu é esse? Você percebe? Quer dizer, qual o sentido em falar? Por isso que o Freud vai falar para você, você precisa de 2 pronomes, um só não basta. Porque que princípio é esse de eu? Né? Então, se existe de fato esse fundo de espectralidade, há uma socialidade que se constitui a partir da ressonância desses processos, que despersonalizam os sujeitos, que criam um horizonte comum, inapropriado, inapropriável, mas comum. Né? Fazendo então com que a minha relação ao outro se modifique, por quê? Porque a opacidade do outro em relação a mim mesmo é da mesma distância que a minha opacidade em relação a mim mesmo. A distância que eu tenho em relação ao outro é a mesma distância que eu tenho em relação a mim. O que não significa submeter o outro a mim, mas fazer com que a relação a mim, o si mesmo, ganhe uma dimensão de alteridade radical. Esse é, no final das contas, por mais incrível que pareça, um dos maiores exercícios de liberdade que nós podemos ter. E é isso que o Freud nos ensinou. Era isso. Muito obrigado. Nossa.